De volta com Nossas Notícias e Mais. E vamos continuar com esse assunto apaixonante. A doutora Lisandra Arita continua aqui no nosso estúdio para nos ajudar a entender como fazer para que o nosso passado não condene o nosso relacionamento atual, não é isso? A senhora falou uma frase aqui no intervalo importante, não confundir, né, o namorado, o relacionamento com o psicoterapeuta, Exatamente. Né? E às vezes a gente quer despejar tudo o que acontece de ruim e tudo que a gente quer resolver dentro da gente com esse novo parceiro. E ele não está preparado para isso e nem quer ouvir os nossos problemas. Exatamente. Ô, Lisandra, conviver, né? então é importante que cada um mantenha a sua individualidade, a sua privacidade, mesmo mantendo um relacionamento. Com certeza, para a saúde do próprio relacionamento. E às vezes as pessoas não respeitam a saúde do relacionamento. Acham que o relacionamento é um depósito de lixo emocional, e não é. Tá. E às vezes é um desabafo. A gente antes estava falando aqui de família também. Às vezes você fala assim, tá vendo, meu irmão fez tal coisa. Aí passa um tempo e fala, tá vendo, seu irmão fez... Aí você falou, pra que eu fui falar aquilo? Né? Foi às vezes um momento que você estava com raiva, que foi da boca para fora aquilo. E aí você criou uma antipatia desse novo parceiro que ainda nem... conhece o seu irmão. Ou com algum amigo também. Com um amigo que né? poderia se relacionar bem e ele já criou essa antipatia por ele. Aí depois você fala, nossa, mas não sei por que você não se dá bem com o meu irmão. Mas você, de tanto falar, já criou isso dentro deste novo parceiro. Aí você vai ter que ouvir aquela, mas você falou mal dele. A vida toda, reclamou. Mas ele é meu irmão e a gente não aceita isso. Agora, doutor, omitir, então, algumas coisas é aconselhável? A gente vai dizer assim que... no fundo, não está omitindo. Se de repente a pessoa perguntar ou vier à tona, talvez, se você se sentir à vontade, não tem problema falar. Omitir talvez seria no sentido de ela perguntar e você não responder nada, né? Ou algumas pessoas falam, eu minto então? Não, porque mentir, a gente vai dizer que não é congruente com o nosso emocional. Mas e se for uma coisa assim muito importante, tipo, eu já tive uma experiência homossexual, por exemplo. Mas aí não conta, e daí em um determinado momento pode ser que pinte isso e você vai contar, você diz, mas por que você não me disse isso lá no começo? Eu nem teria ficado com você, por exemplo, né? Porque tem essas coisas, quer dizer, você não sabe a cabeça do outro, né? Complicado, então, mas, não é? A questão é assim, tudo vai depender, será que essa pessoa vai ter essa liberdade de perguntar isso? Agora, toda, entre aspas, mentira, não pense você que o inconsciente do outro já não saiba. Saiba, sabe. Sabe. Então, assim, quando a gente já... Não tem aquelas pessoas quando a gente se encontra e fala assim, eu não sei porquê, mas tem alguma coisa com o que ela falou e o jeito que ela gesticulou, a fisionomia, não sei, não encaixou. Né? E você pode ter certeza que aquela pessoa estava mentindo, porque aquilo que ela estava verbalizando não era congruente com aquilo que ela estava pensando. E também tem, acho que uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui agora. É preciso, o pessoal fala assim, comer um saco de sal juntos, né? É preciso primeiro conhecer bem o seu parceiro, saber aonde você está pisando, né? Exatamente. Quem é essa pessoa que você está se relacionando, para saber o que vai magoar, o que não vai magoar. E o que também é melhor não falar mesmo, né? Porque se está no começo, é claro que você não precisa expor tudo. Mas se você pensa em casar, pensa em construir uma família, quer realmente uma coisa séria, tem determinados assuntos que você vai ter que contar. Porque acho que fica uma fantasia que é assim, já que eu vou me relacionar com essa pessoa, quer dizer, é o meu parceiro, a minha parceira, ela tem que saber tudo de mim, ela tem que me conhecer profundamente. É que nem, por exemplo, assim, alguns consultórios. Né? Eu tenho uma paciente que ela fala assim, olha, eu estou começando a namorar. Eu vou contar que eu já tenho um filho logo? Como que eu faço? Né? Porque ninguém quer, um homem logo que começa não quer. Já eles falam assim, com uma mulher com um pacotinho. Já tem uma família, né? Que já tem uma família. Talvez no primeiro momento você vai esconder. Mas dá para esconder isso por muito tempo? Não vai dar. Às vezes tempo suficiente para a pessoa até se aproximar um pouco mais da outra. Se conhecer. Porque às vezes se você conta no primeiro encontro, você já vai assustar a outra parte. Agora, depois que já se conheceu, você criou uma afinidade, já tem um relacionamento maior, aí não tem mais como esconder isso, vai ter que contar. Ô, Lisandra, e às vezes, e também tem aquela frase, né? Quem procura, acha. Quem fica perguntando muita coisa, procurando muito papelzinho, remexendo, revirando gaveta. Por exemplo, fica vendo foto antiga, às vezes vai até a casa do namorado e fica procurando gaveta para saber foto.
Faz você acha amizade disso? com a família para sondar, né? No fundo, assim, não deve... a indicação que a gente dá é assim, não procura. Porque, assim, você confia, certo? E o que a outra pessoa está fazendo é uma questão dela. No fundo, você sempre... o outro já diz isso para você, você não precisa ficar procurando. Entendeu? Para ter certeza. E às vezes faz parte, às vezes não, na maioria dos casos, fotos antigas, aquilo tudo faz parte do passado, não significa mais nada para o outro. Mas a partir do momento que você toma a iniciativa de procurar, mexer na carteira, invadir o espaço do outro porque você não confia, então é uma pergunta que você tem que fazer. O que eu estou fazendo com essa pessoa se eu não confio nela? Né? Porque aí é a hora de você tomar a decisão. E aí você quer arranjar um motivo para terminar. No fundo, essa indecisão já está dentro de você. Você só está procurando, vamos dizer assim, algum motivo para falar assim, tá vendo porque... Ovo, né? Exato, essa é a palavra. Chifre né, da cabeça do cavalo. Só está arranjando um motivo para falar assim, olha, por isso que eu estou terminando com você. Do que assumir a responsabilidade, olha... Não dá mais, eu não confio mais. Tem algo que você esconde o que eu não sei o que é. Não estou me sentindo segura nesse relacionamento. No fundo, essa insegurança já vem vindo. Quando você acha, já foi a última gota. Aliás, tem uma coisa que aí fica um pouco embutido, que é um pouco um outro assunto, mas que fica um pouco embutido nisso, que é a questão de conhecer a família, né? Uma hora eu falei aqui, conhecer a família, me veio isso. Essa insistência de querer ser conhecida pela família do rapaz, ou vice-versa, né? Por que você não apresenta a sua família? Porque, né, essa cobrança também, né? Porque, de certa forma, é um jeito de querer saber, né, do passado do outro, né? Exatamente. Existem essa coisa assim, porque lá a mãe ou alguém acaba contando isso ou comparando a antiga nora com a atual, que isso é péssimo, né? Para quem está chegando, porque se sente completamente rejeitada por esta família, se foi melhor ou pior, certo? E agora, outra coisa é assim, às vezes, essa cobrança, às vezes a outra pessoa não quer levar, por quê? Porque se não é nada sério, ela não vai trazer ainda para dentro de casa. Ela quer sentir um relacionamento mais maduro e mais seguro para trazer para dentro de casa. Barato. E às vezes o parceiro não entende isso. Ô, Lisandra, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: se meu parceiro decidir que deve contar tudo sobre o seu passado, e então eu acabo sabendo de coisas que não aceito muito bem, o que eu devo fazer para evitar as brigas e lidar bem com essa situação? Então, tudo vai depender de quanto ela gosta, quais são as crenças que ela tem, dependendo disso, né, que ele vai contar, certo? E se ela não está sabendo lidar com isso e gosta muito dele e decide ficar com ele, então tem que ir para a terapia e resolver essa questão dentro dela. O que isso disparou dentro dela? Uma vez me falaram uma frase que eu achei muito bacana: faça tudo pelos outros, contanto que você não se prejudique. Exatamente. Então, às vezes, assim, ele vai contar alguma coisa e, por exemplo, assim, eu estou atendendo um casal e aí ela descobriu no meio desse caminho que ele usava uma droga de vez em quando e ela nunca usou. Então, ela veio para a terapia e ela disse: Lisandra, faço o que com isso? Eu falei: então, você vai querer usar? Não. Você vai deixar ele usar? Vou. Então, você gosta dele o suficiente? Gosto. Mas eu não acho legal ele estar usando. Eu falei: então, vamos contornando, vamos trabalhar isso dentro de você, até que ponto ele vai querer usar e até que ponto você vai permitir. Agora, é legal isso. falar, não é? Assim, olha, eu não gosto. Né? Isso. E ele, muito pelo contrário, ele falou assim: eu não quero que você use, porque eu uso só numa determinada balada, que eu vou, isso não é interessante você estar fazendo. Então, assim, foi uma coisa que eles acordaram, mas chegou num ponto do relacionamento que ele teve que contar. Talvez ele não contaria nunca. Quem sabe, então, também chega num ponto do relacionamento que ele pare com isso, né? Porque eles mudem os dois. Exatamente. De comportamento, vão mudar Tem os lugares, outras responsabilidades, outros interesses. Isso também pode acontecer. Pode acontecer. Vem casamento, então, vem filhos, de repente muda a cabeça completamente. Então, isso que ele contou foi extremamente assim, foi uma cumplicidade entre eles, ela acabou contando o que ela queria, ela disse o que ela sentia relacionada a isso, e com certeza juntos talvez eles vão construir uma coisa completamente Agora, usando esse diferente. seu belo exemplo, Lisandra, imagina se o seguinte: ele tivesse parado de usar essa droga, não vai usar mais, não quer, odeia, não suporta. Para que ele ia contar que ele já usou?
Aí não tinha necessidade de usar, de contar. Aí não tinha por que contar. Não é? Porque aí a parceira vai ficar, nossa, e se um dia Vai ele ficar usar? desconfiada. E se não sei o quê, onde que ele foi? Não é? Agora, uma coisa assim, que a gente falou das causas e tal, mas acho que é uma mágoa muito pesada que fica quando a pessoa utiliza, né, na discussão, uma coisa que você contou do seu passado, né? Até porque ele não faz mais, ele não usa mais. E vai acabar com a imagem dele, que ela nunca teve disso. Sendo que ele não é mais essa pessoa. E nunca mais utilizou disso. Então, assim, você vai destruir uma nova persona que ele tem, que não é mais a dele. Agora, você falou uma coisa, doutora, que eu acho muito importante. Eu falo assim, aí você procura uma terapia. As pessoas têm um medo, né, de procurar a terapia, porque elas acham que vai mexer, que elas estão loucas, que vai mexer com a vida. Não, na verdade, a gente trata de tudo. A gente trata de uma feridinha, né? A gente põe pomada e tal. Por que a gente não trata das feridas emocionais, né? Por que é tão difícil isso, doutora? Porque é uma coisa, acaba virando uma coisa cultural desde a nossa infância, desde os nossos pais, que a gente vai para a escola aprender o quê? Conteúdo, matemática, física. Mas ninguém nunca ensinou para a gente a lidar com o nosso emocional. A gente não vai na escola aprender a lidar com o nosso medo, com a nossa tristeza, com a nossa raiva. Muito pelo contrário, né? A gente aprende que a gente não pode sentir raiva, mas a raiva, ela faz parte do ser humano. Aliás, a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que emocionalmente é infantil total. E às vezes é gênio de matemática, gênio de qualquer coisa. Exatamente. Né? Então, a gente só vai para a escola aprender as matérias. E em qual escola a gente vai a lidar com essa emoção? A gente aprende em casa, ou com essa mãe ou com este pai. Se tem um pouco mais de instrução, de conteúdo, estuda ou vai ler alguns livros, aí com certeza consegue dar uma base boa para este filho. E se não vai? Se todo mundo fizesse terapia, o trânsito seria melhor. Com certeza. As pessoas seriam mais educadas, respeitariam mais uns aos outros. Com certeza. Que é isso que a gente aprende, né? A lidar consigo mesmo para depois lidar com os outros. E até mesmo a própria alegria. As pessoas falam assim, Elisandra, eu não sei o que é ser feliz, eu não sei o que é ser alegre. Mas às vezes também não aprendeu. Olha, você ficou feliz porque você deu um abraço na mamãe, porque você chegou em casa bem, porque hoje você brincou com seus amigos. Também não sabe cultivar a alegria. Então cresce e fala assim, tá bom, e agora faço o quê? Não sei ser feliz, não sei ser alegre. Então tem várias sensações que a gente tem e a gente não sabe o que faz com elas. Às vezes coisas bem tolinhas que vêm da infância, simples. mas que pra gente são importantíssimas. Exatamente, né? Mas ninguém nunca ensinou o que fazer com elas. Tá certo. Então tem gente que fala assim, Elisandra, eu tropecei e machuquei. E eu falo assim, e ninguém ensinou assim, mas por que você se machucou? Será que você queria um carinho da mamãe? Que ela cuidasse de você? Então, emocionalmente, a gente às vezes se machuca porque é a única maneira da gente ter o colo da mãe, de ser cuidado por aquela mãe. Porque a gente, no fundo, estava carente. E às vezes a gente leva pro outro lado, não, se machucou, caiu, levanta e acabou. E não quer entender a parte emocional. Exato. Agora, voltando um pouco para o nosso tema, já para encerrar, por que o passado, às vezes é um passado absolutamente normal, que todo mundo tem, por que ele se torna tão assustador, às vezes, para outra pessoa, né? Para quem está chegando ou para aquele que não sabe? Exatamente, é o passado do outro sempre, né? Porque, no fundo, todo relacionamento novo, quando a paixão acaba, vem os medos, né? De quanto que eu vou gostar, de quanto que eu vou sofrer, por que eu quero tanto saber deste passado, assim. Se eu descobrir este passado, eu vou saber se eu vou sofrer muito, se eu só vou sofrer pouco. Se ele fez aquela outra, a ex dele sofrer, ou não fez... Eu vou saber o que me espera. Por que fez, né? Isso Como tudo fez, né? Uma grande bobagem. Uma grande bobagem, porque que esse novo, ele pode ser completamente diferente. Então, assim, quando a gente tem mais coragem no relacionamento novo, a gente sofre menos, a gente se entrega mais, talvez aquele relacionamento nunca termine exatamente por causa disso, porque a gente deixa o medo tomar conta. Obrigada, então, Lisandra. O ser humano é maravilhoso. Obrigado. Obrigada a você. Bom, e agora vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já a gente volta, ó. Pezinho no puff que esse leão é lobo e volta já com muitas fofocas.